Bom dia, querido, todo mundo. Eu estou aqui no plantão de pronto-socorro, atendi pouquíssimas pessoas. Os que chegam são os infartos, que estão 2 dias em casa, já vêm chocado e tal, porque não vêm no hospital, né? Mas nada de insuficiência respiratória. E aqui na cidade de Catanduva. Mas eu estou falando, tô aqui para minha família, vou falar para outros sites, para outros grupos de WhatsApp também, que eu já postei que dá para entrar pela internet, portal da transparência dos cartórios, Covid. Só escreve isso. Aparece todo dia quanto que os cartórios têm registrados, né? Então eu vou ler para vocês, mas qualquer um pode entrar e ver o que eu estou falando. Primeiro, que de janeiro até agora, em 2019, houveram muito mais óbitos, na faixa de 4.600, por insuficiência respiratória. Aí conta pneumonias, o Covid e tal, do que 2020. Quer dizer, em 2020, aqui o número não sai exato no gráfico, mas dá em torno de uns 4.200, mais ou menos, casos. Então, assim, o ano passado, até na data de hoje, 21 de abril, nós tivemos mais mortes de insuficiência respiratória do que esse ano com o Covid, tá certo? Mas isso não é o mais interessante. O mais interessante são o número de óbitos que o cartório tem confirmados de Covid, morreram por Covid, e suspeitos, né? Pode ser que aqui algum não seja. E pasmem, gente, meus amigos, que ontem, que foi o pior dia da pandemia, foi alardeado em toda a televisão, com mais de 300 mortos, o cartório aponta que a soma dos suspeitos de morte por Covid e confirmados foram 21 casos no Brasil todo. Foram 21 casos. Mas por que se tem esses 300? É porque eles estão lançando ontem casos que eram suspeitos de dias anteriores e que eles estão lançando ontem, porque foi confirmado ontem. Esse caso já foi contado, está sendo contado 2 vezes. O que morreu ontem foram 21 irmãos brasileiros, e não 300 irmãos brasileiros. E se você pegar a cidade São Paulo, o estado de São Paulo, e você for pegar o que foi registrado nos cartórios de óbito ontem, no dia 20, ninguém vai acertar. Nós tivemos um óbito no estado de São Paulo. Um óbito de Covid ou de suspeita de Covid. A gente não sabe ainda porque não foi confirmado. Só que esse número não aparece. O gráfico, sendo feito assim, que é pela data de óbito, que é o certo, claramente ele teve um pico no finalzinho de abril e comecinho de março, e que está caindo. E esse pico foi um pico pequeno, de 100 óbitos por dia, 90 óbitos por dia. E agora estamos tendo, no Brasil, 20 casos e em São Paulo, 1 caso. Agora eles estão começando a querer flexionar, viram a burrice que fizeram. Só que eles causaram um mal que não pode ser apagado. E isso não é feito de quarentena, não. Isso daqui é porque, por causa do calor e por causa, provavelmente, de Deus, o vírus não progrediu aqui no Brasil. Então eles erraram nas suas previsões, tá certo? E quebraram a economia do país já. Porque mesmo que abra amanhã, já vão ter consequências que são insuportáveis da economia. Então, vejam bem, o mal que essas pessoas fizeram, enquanto uma única voz, não quero saber se você votou, se você acha o Bolsonaro bacana, não acha, isso não tem, mesmo por ser um cara polido que não é, não tem nenhum problema, mas ele foi a única voz e foi espinafrado por todo mundo, as redes de televisões tratando ele como se ele fosse um débil mental, e é o único que estava dizendo que a epidemia seria um quadro de gripe, como se é outros casos de gripe que nós temos aqui no Brasil. Então, é o único. Tem que se dar valor para aquilo que a história mostra que tem valor, né? E esses governadores, esse Supremo Tribunal Federal e esses deputados que apostaram nisso para não ter que pagar suas contas, para fazer um regime onde pode ter roubo, eles têm que ser julgados pela população. Porque o mal que eles fizeram com essa brincadeirinha deles de quarentena aí, essa quarentena de Araque, é um mal muito grande que o povo brasileiro não pode esquecer.